Tu é um dono de posto de combustível. Como é que tu ia compor o preço do teu produto que tu ia vender? Algumas, cara, é raro as respostas que são semelhantes quando tu faz esse tipo de pergunta. Mas das respostas que eu recebi, algumas me chamaram bastante atenção. Uma delas, tu considera apenas o valor do frete, o custo da mercadoria, que no caso seria o ICMS-ST, custo tributário da mercadoria, e aplica um markup de lucro que tu tenha interesse. Ponto. Tá, mas... E as despesas de aluguel que tu possui? O custo da folha que tu possui? Tudo isso tu não considera na hora de compor o preço de venda? Assim como o Afonso nos trouxe hoje, que existem empresários que não têm a proximidade com a área tributária, existe também essa mesma carência em empresários na hora de montar o preço de venda. Às vezes o markup que é desenhado para um combustível não cobre a folha, não cobre as despesas que ele possui também relacionadas à energia elétrica. Aí nós podemos listar diversas despesas, mas não cobre. Então hoje, para ter uma gestão e uma geração de lucro, tu precisa considerar todos esses custos fixos e variáveis, além dos relacionados direto no produto, né? Que é o preço de compra, o preço do ICMS-ST, por exemplo. E isso me chamou a atenção. Hoje, vamos ter uma inocência na hora de compor o preço de venda. E agora, fazendo apenas um parênteses sobre o tema, eu estava conversando com um amigo no fim de semana, citei para alguns colegas no Zoom que nós tínhamos hoje, sobre a reforma tributária. Estava conversando com esse amigo, e no Brasil nós temos 1.958 horas dedicadas por empresa, por empresário, né, por equipe, dedicados à Receita Federal, no que tange a apuração de impostos, no que tange o preenchimento e transmissão de informações de cunho tributário. 1.958. Vamos arredondar para 2.000. Se eu não me engano, o segundo país com maior hora dedicada a cunho tributário é a metade. A metade. E assim como a empresa precisa ter um responsável, seja um contador externo, seja um contador externo, toda essa hora técnica dedicada vai ter que ser repassado ao seu preço, né? Então, o preço final bem estruturado também tem a hora técnica de um responsável, que é o contador ou alguém que seja responsável por dedicar no Brasil 2.000, imagina. E a reforma tributária, então, vem sabemos que a reforma tributária não quer reduzir, né, a carga tributária das empresas, não é esse o objetivo. A reforma tributária também não quer onerar as empresas, não é esse o objetivo. Ela quer simplificar. Então, a vantagem que a reforma tributária pode trazer para as empresas é a simplificação, e com a simplificação, claro, a redução dessas 2.000 horas que hoje são necessárias. E se reduz as 2.000 horas, reduz, claro, o custo, né, de um produto que é, então, comercializado, uma prestação de serviço. Não, porque, na verdade, se tu faz um bom cálculo, tu vai pagar tanto a tua eficiência quanto a tua ineficiência, né? E a questão toda é que o mercado não paga ineficiência, né? Então é importante, e tu estava falando um negócio que eu acho interessante, que é a questão da conscientização tributária, principalmente para os postos de gasolina, porque ele já acredita que paga muito, o lucro dele é baixo, ele não tem oportunidade, e muitas vezes é porque ele está se aconselhando com a pessoa errada. Ele tem que procurar uma empresa especializada de ponta que esteja realmente sabendo das novidades, sabendo tudo que tem de mais novo no mercado, para poder oferecer isso para ele. Porque é leviano ele não cuidar, principalmente a gente chama, né, da porteira, da porta da empresa dele para dentro.
Porque da porta para fora, o mercado cuida. Então, ele não cuidar da questão tributária dele, seja no regime, análise de regime, seja buscar um ponto de pauta administrativo, até mesmo judicial, para benefício próprio, ele vai pagar ou com um preço mais alto, e o mercado não vai aceitar isso, ou o lucro cada vez menor, ou até mesmo prejuízo. Eu gostei muito, Diego, tá, do termo que tu utilizou no início, né? Que é ninguém paga a ineficiência, só a empresa. Ninguém paga. Tu não consegue prever a ineficiência e tu não consegue terceirizar o custo, né, da ineficiência. Ela é 100% absorvida pela empresa. E o que é ineficiência para uma empresa, né, Diego? É todo um risco que não foi previsto, que não foi tentado anular ou que não foi tentado reduzir. Seja uma ineficiência de processo, um risco trabalhista, seja ineficiência, e essa é a principal, tributária. Uma situação que tu não percebeu, uma situação legislativa que mudou, um passivo que foi gerado de forma não intencional. Isso é ineficiência. E tem mais uma coisa, muitas vezes ele não faz, o concorrente dele faz e ele não entende como é que o concorrente vende mais barato. Ou até mesmo como é que o concorrente consegue sobreviver vendendo naquele preço. É porque ele é mais competitivo e ele se atenta aos detalhes, e uma deles é a questão tributária, que pesa muito, né? 27% do faturamento aí da maioria das empresas do Brasil paga em impostos. É um volume alto, né? Acho que é um ponto interessante, até que o Afonso trouxe essa pauta. E linkando muita coisa que a gente já está conversando, é que a gente está tentando fazer o quê? Que provocar o empresário a realmente buscar conhecimento. Uma analogia que a gente utiliza muito aqui internamente são especialistas naquele serviço. Hoje o contador, o empresário tem as suas limitações, né? A gente entende isso. E nós temos um serviço que pode abraçar e exatamente, agregar informação e qualidade para o trabalho. Então, assim, é básico. A gente está querendo provocar realmente a curiosidade do empresário quanto a esses possíveis créditos ou até mesmo um planejamento dentro da empresa dele, né? Então, esse é o objetivo. Acho que um dos maiores que a gente tenta impactar aqui com esse ponto. Antes de eu te passar a palavra, a gente não ia ter audiência hoje? A gente não ia ter pessoal ao vivo aqui? Hoje está difícil pegar o microfone aqui. Tô com 2 fominhas aqui, tô me sentindo acuado. Todo mundo quer falar. Mas não ia ter plateia hoje? Depois a gente conversa com a equipe de treinamentos. Mas o que o Sérgio trouxe, o que o Diego trouxe, tá? Eu vou reforçar isso até eu ver que o mercado entendeu. Não se olha, tá? O crescimento da empresa pela primeira linha é a última linha. Olha, não cabe nas mãos, tá? A quantidade de empresas que me falam, quando eu pergunto, tá, como é que está a empresa, o cenário da empresa, está crescendo, está em fase de queda, dificuldade. Não, a empresa está crescendo, aumentou 20% o faturamento. E o lucro? O empresário não sabe quanto aumentou de lucro. Isso me chama a atenção, porque por vezes o lucro é reduzido quanto aumenta a receita, porque o esforço de aumentar a receita é tão grande que os custos que ela carrega pode ser maior que o próprio aumento da receita. Isso reduz o lucro, né? E quando nós falamos em tributo, Diego, nós falamos em ineficiência, é exatamente isso. Não adianta eu aumentar a minha receita ou usar qualquer outra operação para pagar menos imposto e periodicamente eu ser fiscalizado. Eu ser obrigado a pagar aquele valor que eu gerei de passivo aplicado com multa e juros. Aumentado em 150%. Então, isso é tornar uma estratégia ineficiente. Tu não pode apenas olhar a empresa, tá, como só ganho, quero ganhar. Não. Tu chega um momento que além de ganhar, tu tem que pensar e também parar de perder. Tem muitas empresas, e eu visitei 2 no ano passado, que eu percebi claramente que isso estava em linha com a estratégia dela. Ela estava em fase de crescimento, de expansão do Parque Fabril, e o conselho decidiu, não, chega, porque é maçante tu aumentar a capacidade da fábrica.
Tá? É uma dedicação, toda mão de obra, tudo aquilo que envolve. É realmente E é um risco, né? É um E é um risco, né? E Geralmente as empresas quebram no crescimento, não é na... E o que esse conselho decidiu? Chega. Nos próximos 3 anos, nós não vamos investir mais em crescimento. Nós vamos reinvestir em otimização de processo. Ou seja, com o crescimento eles percebiam que também estava havendo desperdícios, ineficiências. Isso tomaram uma decisão, né, a empresa, que nos próximos 3 anos não. Eles vão apenas tomar atitudes preventivas para reduzir o custo. Ponto. E tem empresa que só faz isso em época de crise. Porque quando aperta, né, tu tem que... Tu não tem outra saída, tu tem que enxugar porque a tua venda caiu, época de crise, tu tem que demitir, tem que reduzir, tu passa a olhar para dentro de casa. Eu gosto da expressão crise porque elimina os fracos, né? A crise elimina os fracos. Isso é interessante. Tu só percebe que realmente é gestor, é empreendedor, quando ele passa pelos momentos de crise. Afonso, o que tu tem a nos contribuir sobre isso? Eu tenho uma especialidade muito grande na parte de gestão de finanças e custos. E o que está acontecendo no mundo atual? Há uns tempos atrás, uns anos atrás, o empresário tinha o luxo de definir o preço de venda dele. Então, ele chegava lá, pegava lá o preço de aquisição, julgava lá os seus tributos, punha lá a sua margem, pronto, meu preço de venda é esse aí, vou tocar minha empresa e ponto final. Mas hoje em dia já não é mais assim, né? Hoje em dia, você tem que saber o seguinte, o que o mercado paga do meu produto, e aí eu vou gerir a minha empresa para que dali para baixo ela possa gerar um resultado favorável. Mas o pior que está havendo é o seguinte, para toda análise, você precisa de informação dentro da empresa, informações. E o crítico, vamos falar mesmo, já que o tema hoje é postos de gasolina, a circulação de dados dentro das empresas hoje está assustadoramente, de forma precária. E se você não tem os dados entrando na hora certa, da forma correta, bem analisado, você não vai ter informação para um gestor, para um empresário, enfim, para toda a gestão da empresa poder maximizar seus lucros ali. Então, todo o trabalho hoje que tem feito no mercado é o seguinte, a receita, cara, muitas vezes não tem jeito, o meu preço de venda é esse, ponto final. É correr atrás de vender bem, mas é na ponta do lápis, tá, o empresário ir descendo, ir maximizando, ir economizando e chegar no seu lucro. A gente pergunta para os empresários hoje, qual o seu faturamento? Mais ou menos tanto. Qual o seu lucro? Estou tendo mais ou menos tanto de lucro. Quando não fala que não sabe nada e que está tendo prejuízo, né? Então, eu ando muito preocupado com os trâmites, né, e a circulação de dados dentro das empresas. Eu venho batendo, eu venho reunindo, eu venho organizando aí os empresários a colocar os dados nos devidos lugares, porque sem dados corretos e na hora certa, não tem milagre que consiga fazer uma boa análise dentro das empresas. Então, esse é o meu recado aí para todos os empresários, tá, abrirem a cabeça e preocuparem, eu tenho que gerar meus dados da maneira correta para eu entender o meu negócio, certo? Então, esse aí é o meu recado em relação a essa parte de custeio aí, tá? Muito bem pontuado, tá? Isso que o Afonso nos trouxe hoje, de forma muito rica, né, é que empresas que não tenham esse controle de fluxo de informação, fluxo de custo, fluxo de processo, ela não tem como ser uma empresa como geradora de lucro. Você está colocando sempre um markup, mas tem todo um custo da porta para trás, meu amigo. Tá? Tem outros custos envolvidos que, por vezes, tu não está percebendo, porque muitas vezes não é contabilizado, né, Afonso? Tu não tem o controle, mas que impacta no resultado efetivo. Então, tu não consegue terceirizar custo que tu não conhece. Tá? E com isso, claro, impacta direto na última linha.